Olá, tudo bem com vocês? Esse é o La Mama Punk, o seu podcast de histórias reais sobre maternidade. Hoje o tema é um pouco polêmico e muito discutido entre médicos e famílias. Vamos falar sobre o uso das fórmulas como fonte de alimentação dos bebês. Afinal, as fórmulas são vilãs ou mocinhas? Nós já ouvimos aqui que o leite materno é o mais completo alimento para as crianças, sendo necessária sua ingestão até 2 anos ou mais e de forma exclusiva até os 6 meses de vida, segundo a orientação da OMS. Se você não conferiu o episódio 2, para quem está vendo aqui no YouTube, é só clicar no card que vai aparecer. E se você está no Spotify, volte um episódio que você vai entender um pouco mais sobre o que já falamos. Além de ouvir a história do Jorge. Não perca! Aproveite e já se inscreva no canal, curta esse vídeo e ative as notificações. E se você nos ouve pelo Spotify, já siga o nosso perfil para não perder nenhum conteúdo. Mas vamos entender o que são as fórmulas. As fórmulas são alimentos artificiais dados aos bebês que por algum motivo não conseguem se alimentar do leite materno. A sua composição vem sendo estudada há muitos anos pela indústria para trazer o máximo possível de nutrientes próximo ao leite materno. Por isso, a lista de ingredientes é extensa e a reprodução está longe de chegar perto ao que é o leite materno. Mas também é justo dizer que as fórmulas durante todos esses anos estão muito mais modernas. Existem algumas variações no mercado, mas basicamente elas possuem água, carboidrato, gorduras, vitaminas e minerais. Nas embalagens, as fórmulas sempre dirão que são fórmulas e são divididas pelo período de vida do bebê, da criança, sendo os 6 primeiros meses e depois dos 6 primeiros meses de vida. Mesmo sendo em lata, se estiver escrito leite, não se trata de fórmula infantil. E é importante ter essa atenção, porque as fórmulas infantis, elas contêm mais ferro e vitaminas do que um leite de vaca comum. Além disso, elas têm uma tecnologia que possibilita uma melhor digestão para o bebê. E por isso que elas são a melhor alternativa ao leite materno. Única exceção é no caso de famílias carentes que não possuem nenhum tipo de recurso para a compra da fórmula e nem acesso gratuito no seu município. Em casos muito extremos, o Guia Alimentar Brasileiro orienta que o leite materno pode ser substituído por leite de vaca integral diluído em água, de acordo com a orientação do profissional de saúde que acompanha essa criança até os 4 meses. E depois desse período, pode ser ofertado sem diluir. Mas essa é uma indicação que ainda divide muito as opiniões da classe médica. Por isso, é muito importante que você sempre procure um médico para ter a melhor orientação sobre a alimentação do seu bebê, caso você não consiga amamentar. A história de hoje é da Marta. Lembrando que todos os nomes são modificados para preservar a identidade dos personagens e caso você se identifique com a história, pode ser uma mera coincidência. Marta passou por uma gestação muito tranquila, super bem acompanhada dos melhores médicos, nutricionistas, consultoras, fazia exercícios físicos regularmente e estava indo tudo muito bem com ela e com o bebê Guilherme. Com quase 40 semanas de gestação, a Marta começou a sentir um pouco mais de dor e as contrações começaram a aparecer. Ela foi para o hospital e orientaram a internação já devido ao tempo da gestação e que as contrações e dilatação estavam começando a progredir de maneira mais rápida. Então, era o mais seguro a se fazer.
Marta queria tentar o parto natural. Ela foi incentivada a isso e assim conseguiu. Após 14 horas de trabalho de parto, veio ao mundo o Guilherme, um fofo. Marta estava realizada. Colocaram o pequeno Gui no peito, ele mamou, mas depois de um tempo começaram alguns problemas. Na hora de colocar em prática as orientações da consultora, ali Marta se viu pressionada e um pouco nervosa, porque passado um tempo, o Guilherme não estava pegando o peito de maneira correta e os seus seios começaram a machucar. Além de tudo, ele desenvolveu um quadro de icterícia, o famoso amarelão que alguns bebês têm, e precisou tomar o banho de luz. Esse banho de luz foi feito por 4 dias, mas no segundo dia, quando o pediatra pesou o bebê, eles perceberam que ele havia perdido muito mais peso do que o normal. E sendo assim, a médica orientou entrar com o uso de fórmula para que ele não desenvolvesse um quadro de desnutrição e desidratação e pudesse se recuperar o quanto antes. Sendo assim, a cada 2 horas as enfermeiras entravam no quarto e ofertavam um copinho com a fórmula. Foi uma verdadeira maratona e corrida contra o tempo para que o Guilherme recuperasse o seu peso e pudessem finalmente ir para casa. No 4º dia de banho de luz e 2 dias intensos de administração de fórmula, junto aos exercícios de pega correta e muita paciência e resiliência da mãe, o Guilherme finalmente teve alta. Em casa, a luta continuou, porque na primeira consulta feita após a alta, Guilherme já estava com 10 dias de vida e ainda ganhando pouco peso, menos do que o esperado. Então, mudaram as quantidades da oferta de fórmula, encurtaram os horários da oferta e Marta mal dormia, pois precisava amamentar o filho a cada 1 hora, intercalando fórmula e leite materno. Essa luta e persistência da Marta durou quase 2 meses. Foram muitas noites sem dormir, muitos questionamentos, choro, cansaço, mas também uma vontade muito grande de ver o seu filho sendo amamentado exclusivamente no peito. Marta nem sabe muito bem como e quando aconteceu, mas quando viu, a sua amamentação mista já estava mais efetiva e Guilherme já estava ganhando peso dentro do esperado, até que gradativamente ele foi negando a fórmula e ficando mais apegado ao leite materno. Até que houve um dia que ele só estava no seio da mãe e já não usava mais a fórmula. A persistência de Marta deu certo e ela alcançou o seu objetivo. Até hoje, com quase 2 anos de idade, o Guilherme ainda toma leite materno. E ele está muito bem de saúde e Marta é eternamente grata à fórmula que salvou a vida do seu filho naqueles primeiros meses. Essa foi a história de Marta, que optou por persistir. Mas lembre-se, tá tudo bem se você não conseguir. O primordial é o bem-estar e a saúde do bebê e da mamãe. Um abraço e até a próxima!